Bem-vindo ao Sábado 14. Começa agora mais um episódio do podcast Sábado 14. Eu sou o Rômulo Conze e tem aqui comigo Marcel Fitz. Bem-vindo, vampirescos! E temos aqui também a sedutora Patrícia Giovanetti. Mais uma coisa que eu não sou, puta que pariu. É sim, Paty, sua voz seduz, tem milhares de admiradores espalhados pelo Brasil. Me dei dinheiro, eu vou fazer pack da minha voz. Me dá dinheiro. Pack de voz. Pack de voz. É ótimo, também conhecido como podcast. Um pecão, né? Mas é um pecão, é 1 hora e pouco. Queridos ouvintes, se você gosta do Sábado 14 e quer nos ajudar a manter isso aqui funcionando, a pagar todos os streamings e ingressos de cinema, porque olha, é caro, hein? A gente assina todos, então a gente gasta em média R$558 por mês. Acesse orelo.cc/sábado14, lá você escolhe um valor para contribuir mensalmente, dependendo da quantia ganha recompensas. A partir de R$1 já tem acesso aos conteúdos exclusivos, aos drops que a gente grava, que são episódios de filmes que a gente ainda não gravou ou não vai gravar tão cedo no formato normal. São curtinhos e sem spoiler. Também tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, participa de um sorteio mensal onde o ganhador escolhe o filme e a gente grava, que é o caso de hoje. Nossa apoiadora Maria Benincá, que por coincidência é minha namorada, mas é coincidência. Temos poucos apoiadores, então pode acontecer. Mais vezes até. Não é nepotismo, juro. Nossa ouvinte antes de ser namorada do Romo. É verdade. Ela ganhou e escolheu o filme de hoje. Então, se você quiser também, orelo.cc/sábado14. E pode até assistir as gravações no Discord enquanto a gente tá gravando, sem edição, sem porra nenhuma. Então, vamos lá falar de mais um filme escolhido por apoiador. Vale lembrar, mês passado foi o... Esqueci, do João. Foi a Não, ano passado foi Mês passado. outro ouvinte. Da Ana, Foi a Ana, Foi Critters. Foi o Critters da Ana e antes ainda foi a Garota da Vez. Então, Garota da Vez do Estamos no João. terceiro já, tô louco, achei que era o segundo, viajei. Estamos aí para gravar Entrevista com o Vampiro, que foi escolhido pela Maria. Lembrando que a gente fala com spoiler, então se você ainda não assistiu, siga por sua conta e risco. E quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, mande para contato@sábado14.com.br. Então vamos lá falar sobre The Interview with the Vampire, baseado no livro, no romance de Anne Rice. Paty, Eu? já... Tu leu o livro? Tu que é a leitora oficial aqui? Não, eu tenho essa falha de caráter. Uma pena. Era bom alguém daqui ter lido. Aninha, a Eu nossa tenho essa apoiadora falha que tá de aqui, caráter. por acaso não leu o livro? Se tiver lido, eu vou te fazer umas perguntas no meio do episódio. Se não, tudo bem. Também não leu. Então ninguém leu. Então já sabe o que esperar daqui pra frente. Não sabíamos nada do livro. Não temos comparativo. Não temos comparativo. Paty, já tinha assistido o filme? Muitas vezes. Caraca, tu é tão previsível. Tu e minha namorada, olha, seriam melhores amigas. da adolescência. Esse é a experiência da Paty, é o Entrevista com o Vampiro. A experiência é o Isso. filme, pra quem No filme, tá é a ligado. experiência. A experiência também. Muitas experiências, né? Muitas. Marcel, já tinha assistido? Tinha assistido uma parte, descobri isso vendo o filme pra gravar. Dormiu no meio? Provavelmente pela idade me correram. É bem Eita, provável. apareceu teta, tira o Marcelzinho daqui. E correram, aí agora entendi. Tiraram. Te correram da Me sala. tiraram. Mas eu lembro até um trecho, lembrava muito até um trecho, e daí depois, dali pra frente foi surpresa. Desmaiou, né? Tipo uma noite de bebedeira, lembra até um trecho, depois só Deus sabe. Exato. Eu tinha assistido há bastante tempo, puta, uns 15 anos atrás, e revi só agora, então foi a segunda vez que eu assisti. Não lembrava algumas coisas, não lembrava detalhes, mas é isso, já tinha assistido também.
Então vamos de ficha técnica, Marcelo. Vamos lá, Entrevista com o Vampiro, de 1994, do original Interview with the Vampire. No IMDB tá com um subtítulo aqui, The Vampire Sim, Chronicles. The Vampire Chronicles. No lettering do filme tem também. Pelo menos onde eu assisti tinha lá, The Vampire Chronicles. Então o nome oficial deve ter o Vocês subtítulo. começaram, eu queria só dizer que eu vi pelo Prime Video e lá tem a dublagem clássica a ponto de ter Entrevista com o Vampiro. Uma versão BKS. Não era Herbert Richard. Olha aí. Aliás, é um dos poucos casos onde o título original tem subtítulo e no traduzido em português não Tiraram, tem. Olha né? aí. Que loucura. Mas é aí que começa a primeira dúvida sobre o livro. Se chama The Vampire Chronicles, é porque tem mais? Tem mais. O segundo Tem mais? é a... Então o cara achou que ia meter uma série, é isso? É, mas Só. teve o segundo filme também. Teve? Mas é que assim, pelo que eu vi, eu não assisti, o trailer é nojento, mas parece ser, vamos pegar o segundo livro e adaptar? Vamos, mas não tem nada a ver com o primeiro filme, sabe? Ah, tá. Tem os personagens, são os mesmos, obviamente, mas não... Mas não tem nada. Não é a mesma galera envolvida. Não tem um tatinho. Não, nenhum ator, nem nada. Dirigido por Neil Jordan. Não conheço esse homem. Não conheço muita coisa deles, não. Tem Na Companhia dos Lobos, que eu já ouvi falar, Já com o mas... Vampiro não teve continuação. Não, você tá maluco? Oi? Não teve continuação o filme, não. Não, o filme não, mas adaptaram o segundo livro, que seria a continuação, mas é A Rainha dos Condenados. Ah, A Rainha dos Condenados é... Tá de sacanagem. É o Lestat, seguindo em frente. A Rainha dos Condenados... Não assisti, mas esse filme tem toda uma história, porque a atriz morreu durante a gravação, filme é logo depois. maravilhoso e com uma das melhores trilhas sonoras da face. Nossa, Caralho, o trailer é cara. asqueroso. Não, é total anos 2000. Caralho, a Rainha dos Condenados, sequência dos entrevistas com o Vampiro. Agora eu tô em choque. Sequência do Só livro, sou tá? eu falando sobre o meu gosto, tá? Não quer dizer que Porque o filme é seja tão total bom. anos 2000. Deve ser new metal do início ao fim. Sim, tem Com no a trailer. composição da Muita trilha sonora cena escura. do Jonathan Davis, cara, só pra você ter noção. pô. Muita cena escura e a sexualidade no talo. Eu minto aqui quando eu falei que eu não lembrava de nada, e daí eu comentei a Companhia dos Lobos, e eu já ouvi falar, eu não ouvi falar como a gente viu esse filme em Watch Party, que é o de filme da brincadeira. Chapeuzinho Vermelho. Aquele filme asqueroso é do mesmo diretor. Nossa, um dos Aquele filme piores asqueroso. filmes que a gente assistiu no Watch Party. Sem não, pé nem calma. cabeça. Não Não, é- top não é 10 tão piores. Top 10 piores. Para, não. Marcelo, Ele é não tinha- estranho. Não tinha pé nem cabeça aquilo. Ele é estranho, mas é uma boa alegoria. Uou. Alegoria do quê, né? Interessante a história. A Chapeuzinho Vermelho, porra. Aquele filme, olha, quem viu sabe. Quem tava lá na Watch Party sabe. Quem viveu sabe, né? Mas tá aí, Uau. tem. Já passou aqui alguma vez. O roteiro, aqui no IMDB tá dizendo que o roteiro é da Anne Rice. Também não sei afirmar. Pois é, não, pelo que eu vi é assim. É um daqueles poucos casos, tipo o Hellraiser, o primeiro, onde o escritor do livro fez o roteiro. O que Olha eu aí, que admiro, massa. porque tu fazer um roteiro Sim. de filme é outros 500, né? Não é que nem um livro E baseado no livro dela mesmo. dela mesmo, isso aí. Mas o Rainha dos Condenados, ela já não tem nada a ver, né? Sim, Só não, ganhou o eu cheque. E no elenco nós temos Brad Pitt como Louis. Talvez um dos elencos mais estrelados que a gente já tenha gravado aqui. Não, pegaram a nata dos bonitão dos anos 90 ali, Galera né? no auge, né? Que é o Brad Pitt, Tom Cruise como Lestat, Ah, Antônio Bandeiras como Armand, Paty tomando dano a cada lembrança. Christian Slater como o Malloy, Como o repórter. o tava uma repórter, delícia também. e a Kristen Dunst como a Nossa, e grande elenco. Eu quero só comentar fala. um negócio sobre a Kristen Dunst agora aqui, porque assim, ela é uma anã desde sempre, né? Ela já tinha 40 anos ali, né? Mesma carinha, né? A Impressionante. mulher não mudou, cara. Não, e o que me buga a cabeça é que pra mim ela e o Brad Pitt são da mesma geração, tá ligado? Mas claro, naquela época a diferença é grande. Depois tu fica adulto, não parece tanto. Sim. Mas aí é bizarro na ela criança. Cara, na cena que ela tá quase morrendo, que ela tá bem maquiada, parecia que tava a atriz embaixo da cama e botaram uma boneca embaixo do pescoço dela. Dublê de corpo, né? Uma criança. Fizeram de Cara, é um absurdo, cara. Ela não mudou nada. Tá muito com a mesma carinha. E grande elenco. sim. Vou começar. Fala. Começa. Falando das atuações. Eu quero dar parabéns pra todo mundo, principalmente pro Tom Cruise. Obrigado. E pra Kirsten Dunst. E tenho Obrigado. vontade de dar uns tapa na cara do Brad Pitt, porque ele é o melhor ator dessa turma e ele é o pior
pior nesse filme. Ele tava muito sem Não é. vontade. Nossa, que Não é. nojo Tu dessa acha? atuação. É o personagem dele. O Louis Eu é não assim. achei tanto assim, cara. O Louis é assim. Como é que tu sabe? Tu não Você leu o tem que livro? comprar o Louis. Você tem que comprar o Louis. Não, ele é assim, cara. Mas ele então- é Eu um... não vou comprar ninguém, porque escravagista já basta ele. Não, eu não vou Paty, tá mas- comprando ninguém. Mas foi bom que tu falou, porque levantou, depois que eu assisti esse filme com a Maria, né? Por acaso escolheu o episódio. E daí a gente levantou essa questão. Porque o Louis é muito chato, muito chato. E daí a gente pensou, será que ele é escrito? E aí o ouvinte que... Mas só mandar sim ou não, tá? Não precisa 25 e-mail dando aula sobre o livro. Será que ele é esse personagem mala pra caralho? Porque... Claramente o poder dele ali, o poderzinho de vampiro dele no filme é, É a ser sedução. chorão. É O também. poder dele é ser chorão. É. Mas eu acho não que li o isso é livro, mas eu tenho personalidade. curiosidade. Eu acho que ser chorão é personalidade. O poderzinho dele é a sedução, porque todo mundo vê ele e fica encantado, inclusive o Antônio Bandeiras lá. Mas e tu? Tu não fica? Não! Por isso que eu fiquei de para. cara. Não! A minha impressão Homem é que bonito se daquele tivessem botar... É que o Brad Vou te Pitt... responder. Isso que eu vou pedir, o Brad Pitt consegue quando ele quer, que é ser carismático e sedutor. E nesse filme Mas a tu não atuação dele tá uma porta. Mas, tá uma mas sério, tu não porta, achou ele carismático, cara? Ah, Por mais, achei assim, por muito dentro, ruim. o que me incomodou foi o personagem. Que eu acho que o nível é de chato, chorão, né? o nível de chorão dele é insuportável. É. Mas ele é pra mim, ele me passa um cara carismático. Porque assim, Então, desculpa, Paty, mas não, tudo bem. eu gosto muito do Brad Pitt, gosto muito do filme dele, mas eu não espero uma atuação muito mais do que ali, Não, tá mas o ligado? Brad Pitt é foda, mano. Olha Bastardos Inglórios, era uma vez em Hollywood. Tá, eu tenho que ter o Tarantino do lado, talvez, Mas aí você tem que comparar com os filmes antes. Mas só pra encerrar a dúvida, Patinhas, que tu explique, porque... E daí eu pensei, talvez tenha sido de propósito pra justamente causar o contraste. É um cara tão mala e sem graça, e mesmo assim todo mundo fica encantado, larga tudo por ele, todo mundo fica obcecado, o Lestat, a Cláudia com mais motivo, porque ele meio que adota ela, e o Armand, que caga pra toda a turma dele só por causa do O Louis. Armando é uma sacanagem, né? Viu um zoinho azul, já se soltou muito fácil. Carne nova no pedaço, né? O que acontece? Deixa eu agora explicar, porque eu não li o livro, mas eu sei das curiosidades do filme, né? Porque já Alguém li fez o trabalho de casa aqui. Não é isso, não. É porque eu tinha curiosidade mesmo de saber algumas coisas. E assim, tem essa falha de caráter real, porque eu não sei por que eu nunca li os livros dela, sendo que eu amo vampiro, né? A Maria Mas também aí não leu, e a cara dela ter lido isso na adolescência, não consegui entender. E aí eu acho que é mais uma coisa assim, eu não quero quebrar minha Tua imagem? imagem com o livro, porque eu gosto filme? muito do filme, entendeu? Sim. Então, Justo. Mas daí Mas tu sobre leu o o- livro imaginando os atores. Foi o que eu fiz em Game of Thrones. sei lá, enfim. O que acontece? O Brad Pitt, ele tava assim de saco cheio de fazer o filme. Ele não tava com vontade. Pagando boleto. Ele recebeu o roteiro só 2 semanas antes de começar as gravações. Caralho. E foram 6 meses fazendo esse personagem. E não né? é um texto fácil. Botando leite de contato, passando frio no set, porque assim, Fazendo eles fogo. faziam mesmo, eles faziam as paradas de, tipo o Exorcista, de deixar o set frio e tudo isso, Pra entendeu? ficar pálido, né? Não, isso daí é maquiagem, que o cara ganhou o Oscar depois com outro filme, né? Mas tudo bem. E aí teve um dia que ele falou assim, ele ligou pro produtor e falou assim, ó, cansei, eu não consigo mais. Quanto é que vai me custar pra largar a produção? E o cara falou, 40 milhões de dólares. Porra, mas olha Aí a ele, ideia. tá bom. Nos anos Aí- 90. Faltava 3 cenas. Ah, e se eu largar agora? Já tava E aí- dando A estrelismo em Kirsten Dunst 94, já seu cresce, Brad né? Pitt. De um ano Não, pro outro. E eu ia dizer outra coisa, o Romulo tá falando, o Brad Pitt é um puta ator. Ele é um puta ator hoje, entendeu? Em 94, talvez esse tenha Faz sido sentido. o primeiro grande papel da vida dele. Sim, Antes não- disso, não tem uma coisa O muito do- marcante. Deixa eu puxar a O capivara do dele. guri... O do guri dourado lá não é... Não, os 7 anos de Tibete não é nessa época aí também? Ou é depois? Não, isso é bem depois, 7 anos não tiver. Cara, é bem depois. O Seven é 95. É o Seven. Entendeu? O 12 Macacos, cara. Pode ter sido depois também, só tô lembrando de papéis bons dele. Sim, é depois, tudo isso é depois, assim. Ele fez Thelma e Louise antes disso, que também aí foi um papel que não exigia muito dele, né? Apesar de ser um destaquezinho ali, mas assim,
eu considero esse filme o grande dark side dele, assim, como aqui minha vida começou, então... E o cara não queria, né? Tomar no cu. Mas assim, eu acho que também eu não acho que seja só isso, né? Que ele tá de saco cheio e tal. Mas eu acho que ele levou a sério o papel, apesar de tudo, assim. Eu acho que o papel dele era chato mesmo. Porque o Louis é um personagem maçante, que fica com essa crise existencial, não sei o que lá. Não soube ser vampiro e aproveitar tudo de bom que tem ser vampiro. Paty, ele pediu ainda. Eu não quero mais. Tá, beleza, topo. Cara, a porra do Lestat é o maior filha da puta que existe. Ele vai lá e faz o joguinho dele. Não, tu quer mesmo? Tem certeza? Ele vai lá, transforma o cara e fica, eu não queria ser vampiro, que horror, vou comer rato. Só um parênteses aqui, a Paty, tá tudo certo ali que ela falou. Entrevista com o Vampiro é o primeiro nome grande aqui que eu vejo de filme, aí Seven é depois, Dos Macacos é depois, e 7 Anos de Tibete é depois. Clube da Luta também. Snatch, Ele começou a despontar ali, aprendeu a atuar logo depois. E o filme E o Hollywood se encantou com ele também, não foi só os personagens. E o filme também teve outra baixa que inicialmente não ia ser o Christian Slater. O Christian Slater? Eu sempre confundo se eu não tô falando o nome do surfista. Não ia ser o Christian Slater, ia ser o irmão do Joaquin Phoenix, o River Phoenix. O finado. Só que ele morreu algumas semanas antes do começo das filmagens, assim. Então o Christian Slater foi o outro que pegou o roteiro, assim, em cima da hora, né? Mas o dele também não tinha muito o que fazer, né? Eu gosto de ver ele. Gosto muito dele, mas é o papel mais tranquilo ali, que poderia ser outra pessoa, sem problema. Mas eu gosto muito de ver ele, eu gosto dele. Eu adoro ele. Eu sou muito fã do Christian Slater, ainda mais depois de ter visto o Mr. Robot, então ele cresceu ainda mais na minha vida, porque é impossível. Ali tá foda. E é legal que o cachê que ele ganhou, ele doou pra uma associação que... Associação de vampiros carentes. Uma obra de caridade em nome do Fênix lá, do River Phoenix. Então, olha, assim, que bonito. Caraca, que foda. Mas... Aí, falando da atuação, assim, pra mim, esse filme, ele é do Tom Cruise, não tem como. Ele é do Lestat. Total. O Lestat, pra mim, ele é o Alucard do Castlevania, sabe? Ele é a representação daquela coisa que eu olhava no jogo e falava assim, nossa, que vampiro bonito. Não, ele é total, Cara. E daí eu não sei, eu não sei de que ano é o livro, mas... É de 76. Nossa, 70, tudo isso. Caralho! Achava que era, tipo, pouquinho antes. Mas com quantos anos a moça escreveu o livro? Olha, que vendo o filme eu até chutaria a idade. Ela escreveu o livro pensando no Rutger Hauer pra compor o personagem do Lestat, assim. Sei o que ela tava pensando quando escreveu o livro. Eu também sei. Eu acho foda que ele é muita representação do vampiro sexy sedutor, que eu vou aqui... Ele é muito pegar, tá ligado? Ele é muito escroto, né? Isso que é maravilhoso. Não, total. Ele dançando legal, com o cadáver, cara, com a mãe da Cláudia. Cara, muito morto, muito que luz. é maravilhosa. Isso é legal, cara. Eu gostei desse nível do personagem, sabe? Do sadismo dele. E não é nem sadismo, ele é só... Cara, pensa só, ele é um cara imortal. Ele tá no vamos curtir. Ele tá no foda-se total, exato. Vou fazer o quê? Matar ele? Não vão. Sou vampiro, vamos ser vampiro, tá ligado? Vai ficar chorando que nem o Lu e ficar... Mas aí que tá, eu gosto. Não quero vampirar. Gosto justamente porque são dois opostos completos. Sim, que assim, não dá nem pra ser ele nem o Louis, assim, porque... Não, dá pra ser sim. O Louis traz uma coisa que é interessante, que é essa coisa de você desfrutar mais daquilo que você tem como dom, entre aspas. O que você tá aprendendo com isso? Ele quer, foda-se, eu só quero... Ele tá todo, eu quero saber por que a gente existe. Cara, tá todo, vai terapia, velho. né? E aquele lance, é aquele lance, vontade de olhar pra ele assim, qual parte da imortalidade tu não entendeu? Tu tem muito tempo pra descobrir isso, brother. Tu vai ter assim, ó, muito tempo pra descobrir. Falando sobre isso, eu tava achando o filme... ok, legal, mas achando muito bobo e adolescente, porque ele é, né, aquele clássico vampiro, teatral ali pra pegar adolescente. Ele é um filme pra adolescentes e jovens adultos. Sim. Só que aí... É o nosso Crepúsculo. É bem nessa. A gente fala mal... É que ele é mais bem feito até tecnicamente. Falando de verdade. Mas eu também. Só que ele é mais bem feito tecnicamente, as atuações são melhores que Crepúsculo. Mas a moral é a mesma, tá ligado? Sim. De público. Mas, então, eu tava achando ele ok, mas chatinho, porque a parte legal é o Tom Cruise, ou até o Armand, mais interessante. Eu acho o drama da Cláudia muito massa.
muito interessante do fato dela estar presa num corpo de criança. Só que o filme foca no protagonista, que é o Louis, que é um saco de chororô, tá ligado? E aí isso tava me irritando. Só que aí o filme vem, e eu queria saber se o livro termina assim também, vem com um final, vou usar a palavra genial, porque o Lestat volta e ele não tá falando só com o Christian Slater, ele tá falando com a gente, viu? Sim, agora tá vocês viram a merda que eu tive que aguentar, o chororô desse cara. Cara, eu achei isso maravilhoso, porque eu tava estafado daquela história, eu tava tipo, caralho, termina logo esse homem chato, caralho, chega o Tom Cruise, viu? É por isso que eu não aguentava esse cara, e Mas esse, pra mim, esse é o problema do filme, sabe? Porque eu acho que esse peso na consciência da pessoa que virou vampiro agora, do vampiro fresquinho agora, vampiro vegano, sem piada, eu acho legal, sabe? Tu fazer esse peso de consciência. Também. Mas eu acho tão mal aproveitado no filme que ele só fica um personagem chato. É que ele é o drama menos interessante, é o dele. Mas, pô, é o protagonista, ele deveria ser muito interessante, sabe? Sim. Porque é o cara que tá te prendendo o filme inteiro. E daí, eu acho tão vazio, por causa que o que carrega a história é esse drama dele. Porque, pô, daí envolve a Cláudia, daí tem todo o lance da Cláudia, que é muito legal. Eu acho que deveria ter sido aproveitado mais, porque é um negócio muito interessante. Mas tem todo o lance da Cláudia, o lance deles não aguentar o Lestat mais também, que também é o vampiro cheirado, né? Tá sempre em 360. Por isso que eu falei, 8 e 80, né? Nossa, O Armand é o meio termo. E o Rivotril, né? Tá louco? Total. E daí na parte do Armand, eu ali fiquei... Eu não sei se foi o Antônio Bandeiras que não entregou. É muito corrido e eu achei o Antônio Bandeiras... Não sei se ficou legal. Aquela perucona dele tá de sacanagem também. Ficou. Tá muito anime, eu achei muito mais a Maria se arrepiou. O vampiro Serelepe. Achei Santiago. muito mais massa o vampiro Serelepe do que o Antônio Bandeiras, sabe? Sim. Então, falando da questão de atuações de personagem ao mesmo tempo, né? Eu tenho... O que acontece? Eu tenho pavor desde quando eu vi o filme pela primeira vez, que eu odeio a Cláudia com todas as minhas forças, assim. Eu curto e ela eu pra acho caramba. eu acho que isso é show. É isso que é pra gente sentir mesmo, porque ela é irritante, ela é uma criança. Caralho, vocês transformaram uma criança em vampiro. Isso é um negócio que eu sempre... Eu lembrava de cenas, né? Eu não lembrava da história, porque eu devo ter visto esse filme, sei lá, 95, 96 no máximo. Também não lembrava do drama dela. Eu lembrava que era uma criança vampira, e sempre quando falava uma entrevista com o vampiro, eu achava que ia pro lado do corpo dela ser criança. Mas não, a cabeça também. É uma criança vivendo há 30 anos, cara. Ela não cresce, ela tá se debatendo naquilo lá, sabe? Tipo, ela não evoluiu, porque a cabeça dela não tem condição pra evoluir. É um cérebro de uma criança. Pô, eu tive a impressão de que a cabeça tinha acompanhado a idade, assim. Mas não, ela o que acontece? De certa forma, acompanha um pouco. Mas é uma criança com vivência, é uma criança com 30 anos de vida, entendeu? Mas é uma criança ainda. Faz sentido. É aquelas crianças que a gente acha chato porque ela sabe falar certo, ela não fala molango, sabe? Mas faz sentido, o que o Marcel falou, é quase que um meio termo entre ela crescer e ela nunca crescer. Porque é uma criança, mas com experiência. Exato, e daí torna uma situação insuportável, porque, tipo, ela tá... Porque ela age mais sério, com o passar dela, age menos infantil, mas ela continua sendo birrenta, né, e explosiva. Não, e ela tem aquela dependência do Louis por causa disso, porque ela ainda é um... Sim, se a cabeça tivesse adulta... pequeno, sabe? Ela se viraria. O medo dela, depois de 30 anos, é ser abandonada. Não é o fato que ela tem todo aquele problema do corpo dela não desenvolver e nada, mas ela não quer ser abandonada. Eu acho esse drama fodástico. Ela não quer ser abandonada, cara. Ela pega pra fazer um companion, uma mulher mais velha, pra ser a mãe dela, porque ela vai perder o pai. Sim, isso é muito foda. Isso é muito foda. Sem contar a mulher também, que tá desesperada também, né? Que eu acho muito foda ali também. E ela perdeu a filha. Tu parar também. Pra pensar que a mulher topou uma merda daquelas, porque, tipo, é a oportunidade de ter uma filha pra sempre também. Podiam ter dado mais 5 minutinhos pra essa mulher, assim, de tipo, sei lá, do draminha dela ali. Isso é outra coisa que eu não lembrava. Que desfecho fudido. Sim, pras duas. Acho que é uma das melhores coisas do filme que mais dói na alma. Que cena foda. E é muito louco esse lance dela não querer ser abandonada, porque se tu for pensar dos três principais,
ela seria que teria mais facilidade pra viver sozinha pelo fato de ser uma criança, ela conseguir se alimentar muito mais fácil que os outros. Ela nem precisa seduzir, só precisa ser uma criança perdida, como ela faz com a senhora lá. Exato. Uma coisa interessante da Cláudia é que, assim, ela no filme ela é envelhecida. No livro ela tem só 5 anos. Porque ela foi inspirada na filha da Anne Rice, que faleceu também com 5 anos, com problema de leucemia. Então ela escreveu sobre a Cláudia como se fosse a filha dela, né? Então... E na série botaram uma guria mais velha também, né? Pra fazer, né? Uma adolescente, né? É. Vocês já viram essa série? Mas aí... Não olhei. Não, passei longe. Eu tento me manter neste filme. Porque, só no assim, filme, né, Paty? E inclusive, uma coisa que eu tava falando com o Felipe, assim. O Felipe também viu esse filme há muitos anos atrás, nunca mais reviu. Falei, cara, que saudade que eu estava de assistir um filme dos anos 90, blockbuster, uma coisa de televisão. Porque eu assisti esse filme a primeira vez no SBT. Ele passou no SBT à noite, aquela sessão... Filme mais sério é de noite, né? É isso, né? E eu assisti no SBT... Depois eu aluguei o filme algumas vezes pra ver. E gravei o filme quando passou na televisão de novo pra ver mais algumas vezes. Pra dar pausa. E assim, era justamente porque eu sempre amei vampiro e bruxa. Era sempre as duas coisas que eu mais amei no terror, era vampiro e bruxa. E esse filme, ele me trouxe exatamente isso que eu amo no vampiro, que é essa liberdade do vampiro de fazer o que ele bem entende e foda-se, entendeu? Porque ninguém vai ser capaz de parar ele. Já assistiu True Blood? Tá bom, Marcelo. Não, é sério, tô te perguntando. Não assisti. Vale a pena. Sim, acho que tu vai gostar. Exatamente por causa dessa parte do teu... Tá parecendo muito irônico, mas... Não, pior que não, cara. Porque essa parte do vampiro mais porra louca e a questão do Lestat, tu tem muito, porque é uma série contemporânea pra época que ela foi feita. O True Blood não é uma malhação violento? Mais pra frente vira, mas até lá dá pra aproveitar muito. Justo. E aí o filme traz isso, né? E eu concordo com vocês que o plot do Louis, ele é bem chato, mas ele também tem um significado, que assim, ele era um fudido que ele já não tava mais querendo viver. E aí, no momento que ele morre, ele falou assim, caralho, eu continuo vivendo. Então, assim... Sim, faz sentido. Ele criou uma outra vida e aquilo pra ele continuou sendo perturbador, porque de início ele só tinha um problema, que era a mulher dele, a paixão da vida dele e a filha morreram. E depois ele tem outros problemas que, assim, ele pra sobreviver aquilo tudo, ele tem que matar, ele tem que estar no pé... E ainda mais com o vampiro cheirado do Lestat do lado, cara, tu se sente louco. Pegou a pessoa mais errada, né? Se fosse qualquer outro vampiro, ele ia ter vivido de boa. Ele pegou pior pessoa pra morar junto. É tipo assim, tu não vai numa festinha, o cara te oferece maconha, tá tudo certo. Aí o cara vem com êxtase pra você do nada, sabe? Tu nunca fumou na vida. E o cara fala assim, tá bom, entendeu? Essa é uma analogia idiota, gente. Não acontece. E ele não... Até porque é difícil um estranho te oferecer maconha. Eu ficaria bem feliz. Me oferecido em show algumas vezes. Caraca! Não, mas de estranho é bom recusar mesmo. Tudo, sim. É que o Louis não gosta de matar, né? O limite da humanidade dele é só na escravidão. Aliás, isso é duas coisinhas que eu mudaria no... É que na época acho que eles estavam muito cagando pra isso. Mudaria no personagem do Louis. Primeiro esse drama dele, eu entendo, só que, puta, ele tá no mesmo drama há 400 anos. Aí, tipo, caraca, tu não superou, me irrita. Por isso que eu gostei do final, porque o Lestat fala o que eu tava pensando. E o outro não faz a menor diferença pra história ele ser um escravagista, um senhor de escravo. Ele podia ser só um trabalhador de qualquer outra área, não ia mudar nada. Mas olha só, né, ele ser escravagista não é o problema. Olhando essa parte da história, né? O problema é ele ser um senhor escravagista que os escravos sente pena dele porque ele é bonzinho. Se preocupa com ele, que ele é bonzinho. Mas é que o foda é que se isso servisse pra alguma coisa, não, era só mudar que o filme continuava o mesmo, né? Se fizesse remake... O fato dele ser rico, que eu acho que é o fato que eles querem passar disso, não muda nada, porque, tipo, em nenhum momento se gera dúvida, e não faz falta, em nenhum momento fica, como é que eles tiram dinheiro? Também da área da área em que estava se passando o filme também, né? Porque eu acho que meio que ali, naquele momento, ela
É que assim, eu não sei sobre o livro, né? Mas ali talvez ele estaria tentando passar uma coisa sobre a cultura escravagista de Nova Orleans naquela época, né? E a tentativa de liberação, alguma coisa assim. Mas assim, é muito raso o negócio, né? E eu acho interessante, de certa forma, mostrar que o personagem bonzinho, entre aspas, também é um filho da puta, entendeu? Então... Mas eu acho que esse filho da puta a gente raciocina mais hoje. Na época assistia Hoje, e nem dava bola. Certeza, com certeza. É coisa de filme de época, sei lá, o vento levou, entendeu? Então, porque era tipo as novelas da Globo. A mocinha da novela também era sinhazinha, tá ligado? Então, eu acho que... Vou falar de uma forma muito podre aqui, não me entendam mal, mas é uma composição de cenário do que alguma crítica. É isso. Só que hoje em dia bate muito torto pra gente, né? É que pra mim isso passa tão rápido, não é uma coisa que me... Não, o problema, eu acho que o problema, assim, é que um bagulho não faz diferença, sabe? Se tu mudasse, ficava tá melhor. Ali largado. Não... Se ele sendo o dono da fazenda, ou se ele fosse um peão, é a mesma coisa pro impacto pra história. Porque esse lance de dinheiro, eles não explicam em nenhum momento, mas tu parte do princípio, eles estão matando um monte de gente, estão roubando dinheiro deles. Claro, coisa, tipo, pode ser até o Lestat, tá cheio da grana, porque é mais velho, sabe? Tipo, cara, tanto puto, né? Porque o Luiz bota fogo na casa dele. A gente vai morar onde agora? Não, o Lestat transformou ele pra ficar com a casa. Foi só pra isso. Sim, ele é um filho da puta. Ele queria um homenzinho bonito pra dar umas comidas de vez em quando, que assim, isso é outra coisa a se dizer. Isso é muito legal, porque o filme mostra, assim, uma sensualidade entre os dois. Não, é um romance sexual violento. Sexual do início ao fim. A tensão sexual, inclusive... Os três, né? Três. Os quatro. Inclusive... Tem a questão da Anne Rice ter suavizado o tom homoerótico, entre aspas, do livro, né, para escrever o roteiro, porque parece que no filme no livro tem uma coisa a mais. Inclusive, o Louis pensou, sim, inclusive, a Cher ser a atriz que fosse fazer o Louis, assim, fosse uma coisa mais... Andrógena? Andrógena, entendeu? Que eles queriam uma coisa assim. Ficar bonitão. Aí, só um parênteses, a gente falando ali que hoje envelheceu mal o lance dele ser escravagista, a gente entenderá, graças a Deus, que não tem nenhuma cena esquisita entre o Brad Pitt e a Kirsten Dunst, né? Porque fica ali, é um troço paternal, mas ao mesmo tempo... Só no final aquele beijo, só aquele beijo no final lá. Mas ainda sou inocente. É entendível, porque já se passou muito tempo dela, e aquilo que a gente fala, ela amadureceu na cabeça e o corpo dela tá ali, e ela tem o Louis como uma propriedade dela, da paixão dela, não o pai dela. E não que ela vivesse num ambiente também muito exemplar também, né? Mas era muito fácil o filme perder a mão e não perdeu. Parabéns por esse ponto. Não, e eu acho essa liberdade que ele tem, inclusive assim, toda a parte de peito de fora, de mulher pelada, nada disso me soa gratuito, sabe? É um negócio muito bom. A parte do teatro dos vampiros é maravilhosa, cara. Eu adoro aquela cena, sabe? É a parte onde a atriz muito massa. Não precisava estar pelada, mas o fato dela estar pelada engrandece a cena. E é muito massa que eu assistindo, eu ficava, será que essa mina é uma vítima mesmo? Ou ela é uma vampira ali que no final vai aparecer? Não, ela realmente é uma vampira o tempo todo. Eu fiquei, caralho, será que estão sacrificando alguém e toda a sessão muda essa atriz e ninguém tá dando bola? Ou ela é realmente uma atriz? Gostei muito daquilo ali. Sabe qual foi a conclusão? É muito bom. Que é uma vítima mesmo? É uma vítima mesmo, né? Tá. É uma vítima. Tive a impressão que tu falou e era uma vampira esse tempo todo. Ninguém vai ver aquela lá 2 vezes. Tá todo mundo cagando pra aquela patacada. Pô, mas um teatro foda, os caras voando no palco e a galera sai sem aplaudir. Vai se fuder também, bando mal agradecido. É muito massa os caras voando e deve ter 2 pessoas na plateia e, pô, não dá pra ver os cabos, né? Os caras, caraca. E não aplaudiram, caralho, pô. São bom mesmo, hein? E eu gosto demais das filosofias do filme, sabe? Apesar do Louis ser chato, mas eu gosto das filosofias que ele traz de que você pensa assim, porra, talvez se eu virasse um vampiro não seria essa coisa Tom Cruise de eu quero fuder e chupar sangue. Não,
Talvez você ficaria assim. É um negócio que Não, é bem muita gente provável. esquece que, cara, ser um vampiro é uma maldição, cara. Não é legal. É, o Lestat Só também que eu tava acho- ali curtindo, dá mais 200 aninhos pra ver se não tá fudido da cabeça também. Tu acha que ele tá feliz de estar sentado naquela cadeira o dia todo? Aquele helicóptero, muito do nada. Aquilo ali foi Não, uma maluquice. aquilo lá, Fingi aquele aquilo lá, provavelmente no livro ela descreve o helicóptero passando e o cara aqui, não, vou botar ele filmando todo mundo aqui dentro mesmo. pra Muito assustar. aleatório. Mas tudo bem, passa. E eu acho muito foda que o filme ele tenha os detalhes das coisas que eu acho sensacional, sabe? A hora que o Lestat transforma o Louis, ele fala, irá dormir como nunca dormiu antes. E assim, ele não tava dormindo, porque ele Encaixou, tava... não mentiu. Ele tava... Cara, todos esses detalhes do caixão, do dedal que o Lestat usa. É muito fresco, né? É show Eu off, Aqui, amo, mas né? vou usar um muito bom, dedal cara. aqui pra furar o cara, porque eu não quero morder. Vou É muito furar com um bom, dedalzinho. Não, é porque assim, ele Não, eu passa gosto, o dedal Paty, pra eu tô facilitar. brincando, amor. Pra facilitar Humor. o negócio, entendeu? E Não, eu gosto, é caracterização do personagem. Eu acho gosto o dos dentes Lestat... não ser os caninos exagerados, ser só Sim. dentinhos E são cerrados. 4 dentes eu acho- mais serradinhos. Eu acho o Lestat, de novo, eu acho o Lestat e a Cláudia o ápice do filme. Infelizmente... Cláudia, toda hora você fala Cláudia, me vem a gata. Eu também, claro, toda hora no filme falava o Cláudia era a gata que vem na cabeça. A minha gata é Cláudia, tá ouvindo. Eu acho os dois muito foda e pra mim esse é o problema do filme é esse, porque eu acho que o drama do Louis ia ser massa, eu só acho que o filme aproveita bem mal isso, porque só tornou o personagem chato, Porque o vilão é muito mais legal, né? né, e destoa muito, e de novo, até poderia destoar e tu fazer aquilo mais impactante, mas eu acho que o próprio roteiro dá pouca luz pra cabeça do Louis. É sempre ele literalmente só chorando. Ele, não quero fazer isso, sabe? Tipo, não quero. Mete um pensamento, tanto que nas cenas da entrevista é muito legal. E nas cenas da entrevista ele tá legal. Pô, E a daí hora que ele tá reflete chorando- mais sobre o que aconteceu, né? Exato, que daí na hora que ele tá chorando, ele fala, ele pergunta, o vampiro chora? Ele, tipo, o imortal chora só 2 vezes, uma coisa assim. Uma Achei vez aquilo ou outra muito por foda. década. É muito Achei que lá muito foda, cara. Mas daí no filme é ele chorando, ele de carinha, deitado com os ratos. Para, mano. bom. Que nojeira aqueles ratos. A cena dele do Lestat que o Romulo citou, a hora que a mãe da Cláudia morre e ele dançando, cara. É uma das minhas cenas favoritas, assim, porque é um deboche tão absurdo, sabe? Mostra que ele não tem apreço nenhum Que por tá vida cagando. nenhuma. Não, que ele tá cagando. E de todos os E é defuntos que ele podia fazer isso, ele fez logo com a mãe da Cláudia, tá ligado? E é muito Não, bom e que ele tenta transformar a Cláudia numa lady. Ele assim, Isso é muito bom. Isso é E ele muito vira bom. um pai. Ele vira um pai exemplar. Eu vou comprar uma boneca pra você. Não, Aí dá todo- tapinha na mão nela porque Todo ela... ano. O cara se dá o Porra, trabalho de todo costureira. ano dar uma boneca pra guria. E ele dando tapinha na mão dela porque ela matou a costureira. O que eu já disse pra você? Dentro de casa não pode. Cara, É bom esse- Eu muito lembrava bom. do filme até essa cena. Daí pra frente que eu não lembrei mais. Até essa cena eu assisti. É legal esse desdém muito deles com a morte, né? Matou a costureira. Porra, cara, em casa não. Aí depois o Não, professor é. de piano, caraca, de novo. Não, e depois senta do lado dela, começa a tocar com ela. Foda-se, né? O cara Não, caiu. é muito massa. E daí, isso é outra coisa legal no personagem. Tipo, ele é tão filha da puta e tão ligando. Cara, eu tô aqui só pra tocar o zaralho mesmo. Que ele pega e ele transforma, ele leva a Cláudia pra terminar o ritual só pra avacalhar com o Louis. Não tem outro motivo. Tipo, tô aqui, tô. Sim. Tá, e tu ficou cocô porque mordeu uma criança, então tá. Transforma ela, então. Termina o serviço. Mas eu acho que isso também tem o fator deles estarem todos seduzidos pelo Louis. Que ele tá com medo de perder o Louis. Aí ele, vamos arrumar uma companhia aqui pra ele ficar mais preso a mim. Tu quer dizer que ele quis meter um boneco pra não se separar, é isso? Mas é tipo isso. E eu acho massa também que o Armando Bandeira, ele mata a Cláudia, a mãe dela. No Bandeira. O Armando Bandeira, só pra ficar com o Louis também. Tipo, porque essa isso criança aí tá é. no meu caminho, tá ligado? Pra ficar com o meu homem. Daí vem a o outra padrasto parte. escroto. Vem a outra parte que eu acho que daí isso também poderia ser muito melhor no filme. E eu acho tão
É corrido, vazio também. É corrido. Tanto que daí a parte da trupe ali eu acho muito mais interessante, porque não precisa de profundidade. É só uns caras malucos que querem levar a arte deles pra frente. É porque ele mata a Cláudia pra ficar com o Louis, aí o Louis já fala, não, eu saquei teu plano, seu boy lixo, e vira as costas e vai embora, tá ligado? Tipo, resolveu muito rápido também, tá? Então tá bom. Eu acho muito legal que tem essa coisa que o próprio Bandeiras fala, né? Que ele fala assim, que ele era um rapaz do novo mundo, veio visitar o velho mundo, Sim. entendeu? Então, então assim, ele foi pro local onde a cultura vampiresca nasceu e tinha suas tradições, né? E o Louis chegou como se fosse um refresco, só que assim, o Louis, ele era o pior exemplo de vampiro do novo mundo pra se chegar, né, Como é cara? que faz? Ai, por que eu tô aqui? Como é que faz? Ai, por que eu tô aqui? Me ensina. O Louis é o sad boy. E o Armand largou toda a família por um rabo de saia. Então pode ver o novinho ali aparecendo que se encantou, né? Eu preciso dizer que assim, o Marcel falou da peruca do Antônio Bandeiras, eu concordo, mas assim, os meus olhos já de... Eu tava pré-adolescente nessa época. Olhando o Antônio Bandeiras chegando com aquela roupa vermelha. Parece e um samurai, o figurino desse filme é maravilhoso. Não, tirando, minha única reclamação de produção é a peruca do Bandeiras. O resto tá foda. Nossa, o cenário lá no início do filme parecia que eu tava jogando Red Dead Redemption, tá ligado? E o puto do... casarão fudido. O puto do Brad Pitt é tão foda que assim, era o único que tinha cabelo natural de todo mundo ali, né, cara? O filho da puta se fodeu. E ele tem um maxilar, né, que é protuberante dos lados, né? Cara quadrado. Que dá esse ar mais vampiresco pra ele mesmo, uma coisa bem esquisitona e tal. E Gostei de, além de ser pálido, esse ter as veiazinhas aparecendo no canto dos rostos. Muito assim, bom. Muito, o design do vampiro eu achei muito massa. Eu gostei, como eu falei dos dentes, eu gosto do... Eu acho um pouquinho exagerado as lentes de contato, mas era o que tinha pra época, então não... Podia ser mais sutil, né, se fosse hoje em dia. Eu tinha um pouco de preguiça com esse filme. Apesar de eu não lembrar muito, já ter visto, mas eu tava com uma preguiça de gravar ele. Quando a Maria escolheu, puta que pariu. Porque na minha memória era aquele lance, vampiros dramáticos e vestindo roupa bufante. Porque eu tenho um pouco de preguiça com essa época mais vitoriana, mais roupa com bufante. E daí na minha cabeça era meio que só isso. E eu pensei, cabe pro Sábado 14, óbvio, por ser vampiro, né? A gente já gravou de tanta coisa, até Paixão de Cristo. Mas o filme é bem terrorzinho. Claro, para o que a gente tá acostumado aqui não é nada. Mas parando pra pensar, uma criança até uma pré-adolescente, o filme tem uma decapitação, corte na garganta. O Brad Pitt lá, o Louis, no final, o cara, ele começa a cortar as pessoas no meio e aparece, assim, o gore. Sim, muito bem feito. Os efeitos do Stan Winston. Os efeitos do Stan Winston. Esse nome é muito familiar. Onde é que a gente já viu esse cara? É o cara ele fez Alien, Exterminador do Futuro, Predador. Tá certo. A parte dos vampiros pegando fogo é muito bom, muito cara. Os vampiros voando. Até os efeitos, cara. Os efeitos do Serelepe lá correndo. Muito, cara, pra 94, efeito digital, tá bem feito pra caralho, mano. E o Lestat mortão no final e lá no meio do filme também tá muito assustador. No meio eu achei do caralho. No final tá ok, mas não tipo, ele tá sentado, né? Ele tá sentado no escuro, mas ele lá na hora que ele sai na hora que ele volta do pântano, vai tomar no cu. Tocando pianinho, né? Muito maravilhoso. É muito bom ele surgindo da cortininha, cara. Vai tomando no cu. Eu gosto demais desse filme, cara. Mas o filme é bem mais terror do que eu imaginava, do que eu lembrava. Ele tem muita pegada. É como eu falei, assim, eu botei como sendo, é o crepúsculo da nossa época. Ele é, porque, assim, a gente tinha essa coisa, essa vibe adolescente. Tanto que as revistas da época, Capricho, Querida, mas deve ser só os três, né? Era só eles lá nas capas. A estética do filme é meio um sonho molhado adolescente, né? Total. Obrigada pra Annick por ter escrito isso daí, porque assim, obrigada porque nos vingou em várias formas, porque 80 foi só filme pros molequinhos bater punheta, e aí, porra, né? Até que enfim fizeram alguma coisa pra gente se descobrir. Os Edwards de vocês, né?
E eu gosto como como o roteiro traz referências ao próprio Nosferatu, que ele fala assim, da parte de comer rato, por exemplo, isso é um bom recurso para quando a gente tem que ficar um mês dentro de um navio, entendeu? Então, cara, é muito legal como ele fala das coisas, as referências, sabe? E um negocinho bobo, que também não precisava, mas esse eu achei muito legal, foi o fato do pôr do sol, ele poder ver no cinema, e daí ele vendo Nosferatu, as referências à cultura pop, depois achei do caralho. Essa é uma parada, essa Isso foi parte uma homenagem filosófica bonita. do Louis, essa parte filosófica do Louis que eu queria no filme inteiro, tá ligado? Tipo, o cara tá, o arrependimento do cara é não ter visto mais o pôr do sol, e o cara consegue, depois de 300 anos, ver no cinema, E no Nosferatu, que é a única forma cara, dele ver, que tá ligado? homenagem bonita. Isso eu achei do caralho, mas me entregaram isso aí no final da boca do filme. E é muito foda. Não, e eu vou te falar uma coisa que me entregou no início do filme, eu achei muito maneiro, que a gente fala tanto de quebra-regra aqui, e assim, no início tá lá o Christian Slater perguntando pra ele todas as regras de vampiros. E alien? Sim. E caixão? É muito E não sei massa. o que lá. Então assim... O caixão, eu gosto que ele fala assim, o caixão infelizmente é verdade. É uma necessidade. Então, É uma porque necessidade. é muita moda caralho as regras que servem ou não, né? Tipo, estaca. Nonsense, bobagem. Aí, caixão. É. O caixão, infelizmente. Daí infelizmente é verdade. E aí, durante o filme, essas coisas são respeitadas. Porque, Sim. tipo, sei lá, ele leva, sei lá, um tiro, uma mordida, qualquer porra assim, não acontece nada e tá tudo certo. Mas se ele ficar no sol, fudeu, entendeu? Então... e eu acho muito maneiro isso. E a cena da Cláudia morrendo é uma das minhas cenas favoritas de morte. Pô, que morte horrível aquilo. Não, e daí na hora tu olha depois quando ele vê, Cadáver. Tá bem ruim a atuação dele, mas o bonecão de delas pozinho. mortas, tu vê que elas estão abraçadas com um desespero. E daí, de novo, meus parabéns pra Parece galera Pompeia, que fez né? o boneco. É Tu dá pra Pompeia. te sentir o desespero no boneco, cara. E é uma morte todas as horrível, coisas- porque vão morrer só meio-dia, né? lento e o devagarinho. Tinha morrer de ansiedade, né? Porque eles são mortais, teoricamente, né? Pra essas coisas mundanas, porque senão já tinha morrido. Pô, imagina ser um Nossa, vampiro então- de sofrer de ansiedade. Que caralho. Porque o vampiro de sofrer de ansiedade é que tá chegando a hora de Tá nascer fudido, o sol. né? Porque o amanhã nunca vai acabar mesmo, né? Exatamente. E as outras coisas O que filosóficas... eu vou fazer daqui 300 anos? Não sei o que eu vou fazer. E se tudo der Não errado é. daqui 500 anos, Isso tudo é. Ai, meu Deus, daqui 1000 anos, o que vai ser? O mundo vai acabar, vai ficar só eu. precisa arrumar um emprego. E essa coisa da filosofia é muito bom que você falou do Lestat pro Lu, e aí o Lu fala alguma coisa do Lestat. Ai, mais dessas coisas filosóficas. E tipo, Saco cheio. cara, ele teve um arrependimento. É isso mesmo que vocês falaram, assim, ele foi porque era um rostinho bonito, porque ele não sabia a bosta que ele tava se enfiando ali de... Se eu tivesse entrevistado 5 minutinhos, né? Tivesse rolado um date antes, já não tinha caído nessa. O Total, Lu com certeza é canceriano, porque olha, mas é por isso que eu dou uma passada de pano pro personagem chato, interpretação ruim do Brad Pitt, porque aí destoa mais. Parece mais ainda que a sedução dele é um super poder, porque um cara que não é interessante e os caras ficam obcecados por ele, tá ligado? Eu nem conhecia, foi morar junto. Meteu um boneco. O outro matou a família inteira. Olha só, o cara foi morar junto, do nada, assim, em 3 dias de relacionamento. Meteu um boneco sem o outro querer. Não, mais? ele tentou dar o golpe da barriga ali pra poder manter total. manter o relacionamento. E eu Só não gosto sabia muito que- do plano da Cláudia de matar o Lestat. E daí chega o Lu e, tipo, ele fica totalmente perdido com o que tá acontecendo. Tipo, Chegou alguém com Tá um aí. culhão, né? caralho, teve uma criança de 8 anos de idade ter colhão pra fazer alguma coisa. Porra, Daí ficou, caralho, o que eu faço? Daí tem que levar pro... Vamos levar pro pântano. Não tem o que fazer. Pô, e o Eu sangue sinto- que sobe é do crocodilo, não é dele, tá ligado? Muito massa. foda. Muito foda. Isso eu gostei porque eu não lembrava disso. Eu achei muito foda. Isso ver, daí porque eu achei- eu só peguei dessa vez. Nunca tinha pensado. Não, mas assim, Mas, Paty, aí que tá, eu não peguei, isso foi massa, porque, tipo, beleza, o Lestat acabou aqui, o protagonista é a Louis, o resto da história vai ser o Louis. Quando ele volta, caralho, o Vômito tá vivo. E aí depois ele fala, né, o sangue daquele crocodilo que me manteve. Cara, a Meu dublagem cobra, é maravilhosa, sabe, eu todo recomendo muito, porque Me manteve todo fudido. é o meu dublador favorito, que é o do Al Pacino, sabe? E ele faz a voz do Lestat assim, aquele maldito crocodilo, que não sei o que lá, que é o Ricardo
Schnetzer, não sei falar o nome dele, mas é meu dublador favorito. E assim, cara, ele faz o Tom Cruise tão bem que não dá pra eu ver esse filme original. Não dá. Eu tenho a voz do Lestat ficando puto com o Louis. Ai, Louis, você vem com essas coisas novamente, sabe? Ele fala assim, é muito bom, cara. É muito bom. Tem 2 versões de dublagem. Não, eu vi a original. Não é a segunda, se é com o Ricardo, é a segunda. Se for original, então... é o Júlio Chaves, Paty. Pelo não, segundo Dublapédia aqui. Mas então passou na televisão a coisa. Então as vozes deles são bem parecidas, porque... Ou passou na TV a segunda já, sei lá. Pode ser. Porque eu lembro muito da voz dele. Me marcou sendo a voz dele. Teria que pesquisar o ano da redublagem, mas é muito pouco importante isso pra gente se dar esse trabalho. Na gravação. Então, enfim, era só porque eu gosto de dublagem, enfim. Parabéns aos envolvidos. Trilha sonora genial entrar Sympathy for the Devil naquela boa. hora. Eu gosto muito o score mesmo do início, lá quando ele tá transformando o Louis. Sim. Quando ele tá transformando, não, quando ele tá mordendo o Louis, quando se alimentando o Louis, achei foda. Só que depois ela dá uma morrida, essa trilha grandiosa, né? Ela dá uma baixadinha, assim, não chama tanta atenção. Mas eu gostei, eu achei bem massa. Vocês falaram das veias, deixa eu trazer, eu esqueci de falar, eles ficavam de cabeça pra baixo Coitado dos atores. durante meia hora. Os pra morcegão. poder, Agora eu defendo o Brad Pitt, que queria abandonar esse barco. pra poder o sangue vir pra cabeça e eles desenharem a veia certinha. caralho, que mano. tava... Caralho, mano, pega uma enciclopédia e copia. Não tinha internet na época, mas pega uma enciclopédia e copia, cara. O ator tem que se entregar, acho justo. Caralho, mais vampiro rápido. vai dormir que nem morcego, vai ficar de ponta cabeça meia hora. Vamos lá que ele só faturou 224 milhões em bilheteria no mundo todo e ele custou 60. Então, assim... Naquela época, porra... Levou. É por isso que eu tô falando, cara, é muito blockbuster e volto a dizer o que eu tava comentando. Saudade de ver um filme simples, sabe? O meu resumo dele é isso aí, ele dá pra sentir que é bem um filmão anos 90 pra te olhar e aquilo ali. E eu acho, Marcelo, que essas partes que a gente reclamou que foi pouco aproveitado, muito rápido, deve ser aquele clássico, muita informação do livro tentando condensar num filme só, né? Não, com certeza. Que a gente comentou. Ainda mais o roteiro sendo dela. Faz sentido. Imagina ela tentando cortar as coisas que eu falei assim, agora isso daqui é importante ter. Ai, mas meu Deus, queria botar os dois agora pegando, mas não, tem que diminuir aqui, porque não vai ficar pode. legal. Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, a gente soma, divide, faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu, dessa vez pra entrevista com o vampiro. A gente já gravou entrevista com o vampiro, entrevista com o demônio, quem será o próximo que nós vamos entrevistar? Entrevista com o zumbi. Vou começar hoje. Eu acho que é um filme que tem um número considerável de defeitinhos ou coisas que podiam melhorar, mas as qualidades dele, pra mim, compensam bastante. Eu acho que aquele final dá um plot twist de sentimento muito grande, que se eu tava pra terminar com o filme cansado, sabe? Tipo, meio estafado daquela ladainha, por mais que o filme seja bem feitinho, eu tava cansado. E daí aquele final, que dá até um teor cômico, assim, muda o clima do filme, como se ele soubesse que o filme tava um pouco chato, sabe? Ele dá aquela virada, bota aquela frase na boca do Lestat pra dizer, eu sei que tu cansou, mas foi de propósito e a gente tá ciente. Pra mim isso, nossa, fez o clima, eu tava cansado e eu terminei rindo e feliz. Então acho que as qualidades deles se sobrepõem aos defeitos, que também nenhum é muito grande. O que mais me incomodou foi o personagem do Louis mesmo. Eu vou dar uma nota 8. Queria dar mais, mas aí também ele tem bastante coisinha xarope. Um 8 tá de bom tamanho. Vai daí, Marcelo. Vamos deixar a parte por último hoje. Só pra comentar sobre o que tu falou aí do final, o Lestat é tão filha da puta que ele volta ativa, senta no carro e puxa as mangas do bufante pra fora do casaco, pra ficar que nem um paspalho de 1920 dirigindo um conversível, tá ligado? Ele tava sentado, ele não se atualizou da moda ainda, mas... Não, é porque ele tá cagando, tá ligado? Ele só quer... Não, ele quer ser elegante. Sair pra fora, eu quero que se foda. Não, ele está sendo elegante, ele está colocando as manguinhas pra fora. Mas ele tá botando as mangas de fora agora. E ainda toca a música lá do... Sim, do
do Rolling Stone lá. Os né? Stones na versão do Guns, que na época tava em alta. Aquela versão do Guns, mas não sabia. Aham. É o Guns. Eu gostei, eu vi pela primeira vez agora completo, mas eu gostei. É um filme que nem a Paty falou, é um blockbuster dos anos 90, eu achei ele legal, eu sinto falta de filme assim, que ele não é, e por incrível que pareça, ele não me soou pretencioso em nenhum momento. É um filme que ele entrega o que ele quer entregar ali. Porque eu acho que os defeitos dele é muito também até de linguagem da época, sabe? De não ter umas profundidades tão pesadas assim, que nem a gente espera hoje em dia, ou eram uns filmes muito lá do B Ainda mais pra um blockbuster. dos anos 90. É um filme de blockbuster mesmo. Só que tem muita coisinha que eu não gosto no filme. Muita coisinha que se chama Louis e que é só o protagonista. E eu acho que perde muita oportunidade. Mas assim, é um filme que eu me diverti muito olhando, olharia de novo. É um filme que dá pra olhar de boa, mas é um filme bom pra mais, bom mais. Vou dar 7,5. Mas tem outro filme que a gente ama e o protagonista insuportável, que é Senhor dos Anéis também, né? Nossa, Eu mas acho aí, insuportável demais. Pois também. é, o Frodo é Não outro. só ele, toda a trupe lá dos Hobbits. Ah, não fala assim do Sam. É o Sam. Dos Hobbit inteiro? Os Robert inteiro, não gosto de nenhum. Isso aí é Isso, hobbitfobia. Marcelo? Nenhum. Pequena, eu, hein? Daí vai. Pequena. Gosto de muita coisa pequena. Eu sou pequena e tenho pé peludo, que nem o Hobbit. A churreia do dedo do pé. E calça 50. A churreia do dedo do pé é... Churreia. 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 É o nome do pelinho que tem em cima do dedo. Caraca, essa não tava no meu... Churreia. Esses pelinhos que a gente tem Sim. assim, chama churreia. Caralho, mano. Como eu sei disso? Caraca, e é assim, não é gíria, é dicionário. Não, Caralho. sabe como eu sei isso? Como? Teve uma fase da minha vida que quando eu ficava de castigo, eu ficava lendo o dicionário por vontade própria. Nossa, parabéns, Paty. Caralho, Paty. Mas não é dos pés, não, é da mão também. É a parte superior Da dos mão. dedos sobre quais nascem os Eu pelos. fiz aqui pra você, ó. Caralho, churreia. Caraca, eu tenho churreia. Eu ficava... Eu sempre achei que ia ter queria mais depois de velho, mas até que tá razoável de A minha churreia. professora mandou um bilhete uma vez dando parabéns pra quem tava cuidando do meu vocabulário em casa, porque nas minhas, Pô, é o Aurélio. nas minhas redações eu colocava palavras Seu que eu não Aurélio. tinha escutado, entendeu? Hoje penteei as churreia. Churreia Eu parece aí doença. chegava pros meus coleguinhas, eu vou te zurzir. Caralho, não faço ideia do que seja isso. Então, procurei aí. O que eu tava falando? Me perdi no rolo. Tava nota. Tá, nota. Então, não tem como eu não puxar pro emocional desse filme, porque assim, eu gosto muito dele de verdade. Eu acho ainda que ele funciona muito bem. Eu acho que dá pra assistir pela primeira vez se você tem aí um filtro maior, tipo, gosta já do... Eu não digo de você apresentar para um adolescente hoje ver esse filme, não vai gostar. Mas se você já tem uma carga de filmes de terror e tal dos anos 90, mas que nunca viu esse, acho que ele vai passar bem, os efeitos são bons, a história é boa, os atores são lindos e maravilhosos, assim, todo mundo entrega tudo. É um colírio ter esses homens de novo na minha televisão. E é bom que os três ainda tão gato, cara. Como é que pode? São três tá todo velho mundo bonito, né? envelhecido. O Bandeira tá mirradinho, tiozinho. Não, o Bandeira é o mais O tartaruguinha. Bandeira tá Verdade. judiado. Mas daí bota o Christian Slater aí no pacote e ele pega o lugar do É Bandeira. outro que tá igual também, né? Se parar pra pensar, né? Tá a mesma coisa também. Nem e o Tom- cresceu. O Brad Pitt envelheceu bem. O Christian Slater e o Tom Cruise não envelheceram um dia. Isso é surreal, é muito adenocromo. O Antônio Bandeiras é que ele ficou ele raspou o cabelo, né? Então, assim, aí já E perdeu. qual é o problema, Paty, raspar o cabelo? Não, porque o Bandeiras sempre foi essa coisa mais latina, com o cabelão preto, entendeu? Sempre chamou a atenção com essa parte. Enfim, eu gosto pra caralho de todo mundo. Putz, e assim, mas ele tem esses defeitinhos de ser mais chatinho. Tem uma hora que você fica assim, puta que pariu, alguém mata o Lui, que eu não vou. E mata-se infeliz. E daí tu sai, ele tá dando entrevista, tu sabe que ele tá até o final, né? Isso é que é a merda. Enfim, mas o final desse filme, olha, ele é tão absurdo de bom que assim, eu vou tirar 1000 pontos, vai ficar 9,5 esse filme pra mim. Aí eu acho massa na finaleira também que o Christian Slater não entendeu nada, né? Do que o Não, ele me transforma. maldita imprensa marrom, né? Entrou por um ouvido, saiu pro outro, né, Não, amigo? e ele fala, você não entendeu nada do que eu falei, né? Pra ver como tava chata a história e nem prestou atenção. É legal que Só ainda viu parte boa. faz a referência ao começo, né? Porque o Louis pede pra morrer e o Christian Slater também. Por isso que Sim. o Lestat aparece. Só que eu acho que no caso
Christian Slater não foi transformado. A média fica 8,33. Pra comparar, vamos ver o outro filme de entrevista. Categoria entrevista. Entrevista com o Diabo tá 7,5, olha aí. Categoria entrevista é ótimo. Vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semana de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, mande para contato@sábado14.com.br e siga a gente nas redes sociais, por favor, principalmente no Instagram, @podcast sábado 14. Marcel, O próprio. para assistir a entrevista com o vampiro, em que jornal tá essa entrevista? Em que revista? Pode acessar pelo Prime ou em aluguel na Apple TV. Acho que tá na Darkflix também. E na Darkflix. Isso, tá na Darkflix. E o que mais entrou essa semana? Vamos lá, essa semaninha tá entrando no próprio Prime, está entrando Garota Exemplar, que temos episódio. Boogeyman, o Boogeyman, não Boogeyman. Bicho Papão? O Bicho Papão, Boogeyman, Seu Medo é Real. Que temos drops. Olha aí, Temos nem lembrava. drops dele? Também não lembrava. E Atividade Paranormal. Na Claro, está entrando A Volta dos Mortos-Vivos, Operação Overlord, Os Suspeitos, que temos episódio, e Pânico 2, que temos episódio. No Max, está entrando Acompanhante Perfeita, Terror em Silent Hill, que temos episódio, 30 Dias de Noite, que temos episódio, Na Mente do Demônio e o Lobo, Lobo, que é um que eu vi quando era criança, eu tenho muita vontade de olhar, vou aproveitar e vou assistir. Porque esse É de aí deve lobisomem ser- ou é outra coisa? É de lobisomem com a Michelle Pfeiffer e o Jack Nicholson. Caraca, vem coisa boa por aí. Tomara. É isso? E é isso. Então, essa semana, quero dizer que... Peço perdão, desculpa, não é o Boogeyman que a gente tem drops. É o toque. É do mesmo ano. Nome Tá, parecido. É do mesmo ano. porque ele é aqueles filmes tipo Vulcano e Inferno de Dante, entendeu? Os dois têm a mesma temática. Quero dizer aqui que, surpreendentemente, tivemos poucos e-mails do Wickerman. Porque, então, já quero dizer pro nosso ouvinte, a Paty vai começar lendo o e-mail do Otávio. Otávio, nada pessoal, mas tu mandou uma bíblia aqui, ó, que a tua sorte é que só tem 2 hoje. Eu acho que em condições normais de temperatura e ambiente, a gente não leria ele inteiro não, cara. Ficou a bíblia. Mas quero dizer também que, cara, é surreal. Eu 14 anos, eu toda semana tô falando mal de alguma banda amada, eu nunca sofri tanto hate. Nem nesse do Wickerman, puta que pariu. Eu estou de mal com os ouvintes, eu não vou nem me explicar, eu fiquei com vontade de responder por um. Magoar o homem, Não. acertar o homem. onde Fiquei não chateado. esperava. Nossa, falaram que eu tenho que prestar mais atenção, que eu vi os filmes com o celular na mão. Vai tomar no cu, falta de respeito que eu vou ver o filme com o celular na mão. Dá mais pra gravar. Falaram que eu não entendi o filme, que eu era burro, que não fazia sentido nenhum. Que tu viu 2 vezes. Que eu vim 2 vezes, sendo que eu não consegui me explicar. Porque pra Maria, que eu consegui me explicar, porque a gente só conversou de boinha, ela entendeu o que eu quis dizer. Mas ela também, ela ficou com a Paty. Nem Marcel, nem eu. Ela ficou com a Paty no meio termo. Mas enfim, tô de mal com os ouvintes, foram todos mal criados. Eu não aceitei nenhum comentário do Spotify mal criado, só tem os comentários bonzinhos. E é isso aí. Que é de praxe já. Não estamos aqui pra levar grosseria pro Spotify. Pode criticar, pode discordar da gente, mas sem grosseria. Então vai daí, Paty. Puxa o fôlego. Chamar os outros de burro não é legal não, tá? Se alguém que eu conheço, pode. Mas não conheço vocês, cara. Vocês podem achar que é amigo da gente, porque ouve a gente toda semana. Não sei quem é o fulaninho da Silva. Vai tomar no seu cu, fulaninho da Silva. Burro é tua mãe que te pôs no mundo. E-mail do Otávio Albernaz de Porto Alegre. Olha aí.
Sobre o episódio 224, sobre The Wicker Man. Perdão pelos eventuais erros ortográficos, escrevi isso morrendo de sono. Pô, então eu dormi e se escrevesse no dia seguinte, cara. Pô, escreveu um TCC. Tu com Imagina sono, acordado. Imagina esse homem acordado, o que faz? Estrago. Meu amigo, quando eu tô com sono, eu só deito a cabeça e apago. Não sai Só nem um isso. tweet, né? Buenas, sábado 14. Venho através desse correio eletrônico fazer alguns comentários em relação ao meu último e-mail e o programa sobre The Wicker Man. Antes de fazer qualquer comentário sobre o filme em si ou qualquer coisa Pretensamente. pretensamente inteligente da minha parte, vocês meio que acertaram na última leitura de e-mail sobre o meu e-mail jubileu. De fato, passou tanto tempo desde o último e-mail enviado que eu saí da adolescência. Olha aí. A gente conhece padrões, Otávio. Mas o meu medo é que, pela época, o jubileu dele é outra parada, que vai pra um lado não muito legal. Não é o pica-pau? Não é o pica-pau. Eu não sei qual é o... Jubileu, New tempo Jubileu. atrás, eu acho que até hoje é outra parada. Eu achei que podia também ser tipo o jubileu da Igreja Católica, tá tendo jubileu. Né? Aí é mais antigo que pica-pau. Daí É eu outra também tô geração. errado. Daí eu também tô errado. Ele tá tendo o jubileu dele, entendeu? Levando em consideração que hoje tem 21 anos e acompanha o Sábado 14 desde o primeiro episódio e o CMM há uns 10 anos. Caraca. Caralho, peraí, não, aí tu tinha 11? 10 anos, Vendo 11 CMM. anos. Que Indo loucura. bobagem desde os 11 anos, hein? Que absurdo. Ah, que merda de adolescente que tu foi, então, ouvindo a gente. Não seria loucura dizer que esse período de tempo que eu acompanho vocês atravessou toda a minha adolescência e começou da idade adulta. Caralho, cara, Loucurada. desculpa. Aí os caras se acham na intimidade pra chamar a gente de burro. Não é o caso dele, obviamente. Mas enfim. Agora, referente a meu ato digno do astrólogo porto-riquenho Walter Mercado, liguei, tchau. Cara, ele com certeza era o jubileu do Pica-Pau. Porque se ele sabe do Walter Mercado, É, ele é sabe do verdade. jubileu do Pica-Pau. Tomara. Ele é um adolescente com boas referências, já gostei dele. A gente. E com... Referência. a gente Ai, eu não levou- queria ser referência minha. A gente levou cultura pra esse menino. Que comprovou a minha clarividência e mesmo já tendo visto em visões lisérgicas e em sonhos febris o tema do episódio, não pude deixar de ficar muito feliz quando estava no Instagram e vi uns stories do Rômulo Cozy, não confundir com o Rômulo Metal do podcast CMM, que o filme discutido seria o bendito The Wicker Man. Ele acertou mesmo. Eu já sabia da existência desse filme há uns bons anos. Veio ao meu conhecimento devido à música homônima no Iron Maiden, que é sobre ele. E também por causa dos memes com Nicolas Cage, que eu sabia que era um remake de The Wicker Man. Muita gente Mas ficou eu só- chateada que ele falou do original. A galera tava esperando a trecheira. eu vi gente comentando isso. E teve gente perturbando, inclusive, se era... Ah, tá, mas qual? Porra! The Wicker Man é The Wicker Man. O título é outro. Mas eu só fui chegar às vias de assistir o filme de fato exatamente na época do e-mail do Willis e Wonderland. E depois, muito novo, eu sempre tive um gosto para o diferentudo e esquisitinho. Então sempre tinha minha atenção roubada por filmes que fugissem um pouco do que a gente geralmente se habituou mais a assistir. E desde a primeira assistida a esse filme, eu me encantei. A premissa do filme já me pega de cara pela temática. Apesar de não ter crença religiosa ou espiritual, é inegável que o ocultismo celta antigo é algo mais que muito do maneiro para passar batido. Ainda Então mais não quando... é jubileu da igreja. Ainda mais quando isso envolve o Sir Christopher Lee de Cute. Uma coisa que a Paty falou bem no início do episódio, que eu achei que foi certeira, é que esse definitivamente não é um filme de entender. Ah, pronto. O intuito dele é... Aí o Rômulo acertou Então então. eu tô certo. Eu entendi, eu só entendi do outro jeito. E ninguém me convenceu do contrário. O intuito dele é tu começar, passar por ele e terminá-lo tão confuso e perdido quanto o policial. E filme não tenta e não precisa explicar nada. Ele não precisa explicar os rituais, os simbolismos, não precisa dar background de personagem, não precisa aprofundar na psique de ninguém, porque o objetivo desse filme não é esse. E eu acho que isso dialoga bastante com o cinema do Lynch, por exemplo, onde uma experiência sensorial, às vezes, é mais importante do que uma compreensão total da narrativa do filme. E isso tem muito a ver com a natureza do cinema em si, onde uma experiência sensorial, às vezes, é mais importante do que uma compreensão total da narrativa do filme. E isso tem muito a ver com a natureza do cinema em si.
onde, por ser uma mídia visual, por ser imagem em movimento, a forma inevitavelmente é mais importante que o texto. E com a forma eu me refiro a todos os elementos não discursivos da obra. Composições de cena, enquadramento, iluminação, paleta de cor, figurino, atuação, enfim. Tudo que envolve a mise-en-scène do filme. Chegamos no primeiro terço do e-mail. Eu preciso hidratar a garganta. Peraí, gente, tô gripada. E não é como se o roteiro não fosse importante também, mas ele pode ser facilmente sobrepujado pela forma. Cara, vai tomar no cu, ele pediu desculpa pela ortografia, tá falando de sobrepujado. Eu nunca escrevi essa palavra na minha vida. Nunca. Sobrepujado pela forma. Um exemplo, o senhor José Padilha jura que Tropa de Elite é uma crítica à violência policial, enquanto no filme dele o Bop é filmado de formas e ângulos glorificados e com o rockão praeiro do Tijuana Tropa de Elite.mp3. Ah, mas essa discussão vai longe. Se a gente for entrar nisso aí, Tocando ao fundo enquanto eles invadem comunidades matando gente, e o jeito como o filme é filmado e montado contradiz tanto o texto supostamente crítico que a maioria das pessoas entendeu o filme como um endosso e não uma crítica. Todd Phillips fez isso pouquinho tempo atrás também. Mas não soube fazer. Errou pior ainda. Não, é porque o Todd Phillips não conseguiu consertar. O Padilha Joker conseguiu. Ah, o 1 ou o 2? O 2. Os dois. É, o Padilha corrigiu com maestria. Aliás, assistiu 1 e o 2 esse fim de semana. Do Tropa de Elite. Obviamente, esse foi um exemplo onde essas dinâmicas foram mal executadas, diferente de The Wicker Man, que por justamente entender o que quer ter e fazer, o roteiro acaba sendo apenas uma justificativa para filmar cenas lindas em locações mais lindas ainda e com rituais bizarros e esteticamente muito interessantes. Tudo isso com um folk maravilhoso no fundo, e por isso ele não faz muita questão de se explicar ou deixar as coisas muito claras. E isso também não abre margem para cada um ter a sua própria interpretação e visão. Isso abre. Gerando horas... Hã? O Leão não abre margem, mas abre margem. E isso também abre margens. É porque eu me foquei no Pata aqui. Patatinha. O Pata sobrepujou o margem. Exatamente. E isso também abre margem para cada um ter sua própria interpretação e visão, gerando horas e horas de debate, e eu entendo que esse tipo de filme pode não ser do agrado de todos, mas faz muito a minha cabeça. Chegamos na metade. Peraí, que o pulmão hoje tá cansado. Em relação às músicas, eu gosto muito de folk e aproveitei demais a trilha sonora. Inclusive, pesquisei um pouco sobre o compositor, mas ele tem pouquíssimas coisas lançadas. Praticamente só as músicas do filme. E gostaria de fazer uma errata em relação ao último e-mail, onde eu falei que esse filme é um horror musical. Mas ao contrário de rock horror, por exemplo, onde a música não só faz parte da narrativa, mas ela é a narrativa, aqui no Wicker Man, a música é importante para a construção do clima. Ela dialoga com o que está sendo exposto. Ela faz parte da diegese do filme. Olha só. Caralho, eu só ouvi na igreja essa palavra. Então os personagens também estão ouvindo o que nós estamos, mas a forma do filme não depende da música como sua base. Então acho que faria mais sentido dizer que esse não é um horror musical, e sim um horror musicado. Se é que isso faz sentido. Tá, faz sentido, entendi. Um ponto negativo que eu concordo sobre o filme é que as situações, com exceção do Christopher Lee, bem ruins ou esquecíveis. Mas não é... Era pra ser atuações, mas o corretor deve ter mudado as situações. Tá, as atuações, com exceção do Christopher Lee, bem ruins ou esquecíveis. Mas não é algo que chega a me incomodar muito também. Como sempre, gosto de deixar algumas recomendações, e vai que meus poderes funcionam novamente. Vou sugerir alguns filmes para programar ou apenas para entretenimento pessoal mesmo. Filmes para o programa ou apenas para entretenimento pessoal mesmo. Não gosto de ser repetitivo, mas como o Japão tem meu cinema favorito, vou ter que dar algumas indicações nessa linha. No caso, são 2 filmes do mesmo diretor, o Masaki Kobayashi. E os filmes em questão são Kwaidan e Harakiri. Harakiri, esse eu tenho baixado há um tempo, e não tenho medo de falar que eu baixei, porque é um filme de 60 e poucos, japonês, não tem lugar nenhum. E não vi ainda, tá aqui no meu pendrive esperando o momento. Ouvi belos elogios. Não é terror, não tem nada de terror até onde eu sei, mas é um filme foda. Kwaidan é folk horror no mais fino. Folk horror no mais fino. É uma antologia que adapta 4 histórias folclóricas de fantasmas. Kwaidan significa... se traduz literalmente para história de fantasma. E ele é estranho, assustador e desconfortavelmente belo. Esse daqui tem uma das fotografias mais bonitas que já vi. Harakiri não é um filme de terror nos
estricto senso, mas é do tipo que torce teus espíritos e joga na lama. Tem que ir um pouquinho preparado, mas é uma experiência que vale muito a pena. Até hoje eu nunca vi uma história ser tão bem contada como esse daqui. Tô louco. Sem falar na grandíssima performance de quem, pra mim, é, sem exagero algum, não só o melhor ator da história do Japão, mas o melhor ator da história do cinema, Eita. Tatsuya Nakadai. Acho que é isso. Tá bem. Enfim, queria aproveitar esse final de e-mail. Porra, tá acabando. Tá acabando, mas tem um bom trecho pela frente. Para parabenizar o podcast por... Caraca, muita palavra com P junta, peraí. Esse final de e-mail para parabenizar o podcast por sempre estar com qualidade lá no alto. Não só do conteúdo, mas técnicas, que eu percebo que tá sempre melhorando. Tá nada, eu faço tudo igual sempre. Tá sim, a gente agora tem mesa de som. Tá sim? gravando ao vivo. Tá, mas já faz um tempinho, sim. Daí sim. Inclusive, uma coisa curiosa que eu notei é que a maioria das pessoas que eu venho a conhecer acompanham ou pelo menos conhecem o programa. E eu não sei se aqui a capilaridade é maior pelo bairrismo do gaúcho. Não é? Mas ouvir o Sabre 14 tá se tornando algo tão porto-alegrense quanto beber uma jarra de suco na lancheira do parque. Adesivos do Toniolo ou vender a cidade a preço de banana para construtoras que certeza não tem nenhum interesse escuso. Cara, que loucura, fico feliz, mas eu acho que eu nunca conheci um ouvinte do Sábado 14 assim, que me abordou aqui em Porto Alegre, só do CMM. Ou gente que a gente conhece, que loucura. Mas fico feliz, teus amigos escutam. Eu nunca fui abordada. Eu fui abordada junto com o Rômulo só. Alguém abordou o Rômulo e falou assim, e tu é Paty? Eu falei, sou. Aconteceu a mesma coisa comigo, foi exatamente o mesmo jeito, só que sem a Paty, né? Não perguntaram se era a Paty. Peço perdão por mais um e-mail gigante, agradeço por mais um episódio maravilhoso, até a próxima. Próximo e-mail de Emerson Duarte, próximo e último da semana, apenas 2, ele diz, Homem de Palha, assunto Homem de Palha. Salve amigos da ilha Summer Isle. Estão se preparando para o próximo 1º de maio? Esse ano a colheita será frutífera. A primeira vez que assisti ao filme The Wicker Man foi em 2023, quando completou 50 anos. O que mais me impactou nesse filme, além do final, foi o fato de ser durante o dia, algo que eu só havia visto em Midsommar. Entrando no filme, minha interpretação é de que o Sargento Howe não foi chamado por acaso ou por ser um fiel da ilha de Summer Isle preocupado com a criança, mas sim como um plano do Lorde. Existe uma versão estendida do filme que mostra um pouco mais da personalidade do Sargento Howe. Até os próprios companheiros de profissão brincavam com o fato dele ser virgem e se guardar para o casamento. No batalhão ninguém... Olá o Virgão! Olá o Virgão! O que sugere que essa informação não fosse tão difícil de ser obtida por alguém daí. O cara era famoso pela virgindade. Tu quer falar com qual policial? O Virgão? Quando o Sargento Howe chega na ilha, pra mim fica claro que todos ali, ou pelo menos as figuras mais importantes, estavam por trás daquela carta que fez ele investigar o desaparecimento da criança. Confesso que a cantoria em alguns momentos cansava um pouco, mas é mais fácil pra mim relevar quando estamos falando de um filme de mais 50 anos atrás e tudo se pagou com aquele final. Puta que pariu, que agonia. A primeira vez que vi aquela cena fiquei muito impactado, principalmente porque eu conheci o remake com o Nicolas Cage, então eu esperava algo mais próximo ao filme dele. Ainda bem que não foi. O final do filme é tão bom que até o ator que faz o Sargento Howe melhora e entrega uma boa atuação em seus momentos finais. Pior que é verdade, a gente não comentou isso, né? Mas todo aquele final ele tá bem, né? Como é bom um filme que termina assim, não é mesmo? E saber que de fato fizeram um Homem de Palha o torna ainda mais impactante. Um grande abraço, sem mais, agradeço a atenção e tchau. Sabe uma parada que eu tava vendo depois que a gente gravou, que fui dar uma pesquisada nos... Que parada. Uns reviews, algumas coisas. Que aquela cena que o Homem de Palha tá queimando e cai a cabeça e aparece o sol no horizonte, se pondo, foi cagada. Tipo, os caras estavam filmando a casa dele pegando fogo e caiu e ficou aquele take lindo lá, não foi planejado. Porra. Porque só tinha um boneco. É Deus, mamãe. Teve também, acho que no filme Projeto Flórida, que é do mesmo diretor de Anora, que eles estavam gravando lá naqueles motelzinhos de beira de estrada e já tava escrito pra na pós colocarem um arco-íris passando por cima do hotel. E no dia da gravação tava lá o arco-íris. Olha aí, Pô, tirou um monte de emprego. Marcelzinho. Uou. Semana que vem vamos falar de um filme que tu me recomendou com bastante fervor uns anos atrás. Qual seria? Vamos falar do Ritual asterisco sem o Anthony Hopkins. Ritual de 2016. É o outro Ritual.
O outro é um dos ritual. Tem um trocentos, é o de 2016, não, 2017. 17. E em inglês é The Ritual também. Eu não sei se o do Anthony Hopkins em inglês também é. Mas, Eu não enfim. sei o nome em inglês do Anthony Hopkins. Então atentem mas pro ano. E pode encontrar ele na Apple TV, na Amazon e na Microsoft. Tudo pra alugar ou comprar. Tudo para Tá um alugar, pouco- mas vale a pena. tá um pouco e tem no Google também. Assisti pelo Google. Olha aí, tá um pouquinho mais chato esse que tem que pagar ali uns 7 pila, mas vale a pena. Confia. Se fosse filme ruim, a gente não ia fazer vocês pagar além da assinatura. Ou ia, né? Às vezes, vai que a gente pagasse também pra ver todo mundo e não sabia. É também, né? E às A vezes gente pode... acha bom e ninguém gosta. A gente tá também sempre tem. correndo esse risco também de uma hora assistir algo ruim, né? Então, retiro tudo que eu disse. Até a semana que vem e tchau! Tchau! Tchau.